Você já imaginou esmagar o seu carro até ele ter o tamanho de uma moeda? Ele ainda teria a mesma massa, o mesmo peso, mas ocuparia um espaço minúsculo. Agora imagine o Sol, um corpo colossal com milhões de vezes a massa da Terra. E se você pudesse comprimir essa estrela inteira até que ela coubesse dentro da sua cidade, o que aconteceria com a matéria que forma o Sol? A sua experiência com as coisas é de volume. Uma rocha é grande e pesa muito, uma pena é pequena e não pesa quase nada. Mas existe um tipo de matéria onde essa regra não funciona, onde o que é pequeno pode pesar mais do que você consegue sequer imaginar, onde uma colher de chá desse material seria tão pesada que a Terra não aguentaria. Você está sozinho agora na madrugada. O que torna o universo tão vasto lá fora parece ser o vazio entre as estrelas, o silêncio. Mas em alguns lugares o vazio se torna insuportável. A gravidade se transforma em uma força que aperta a matéria até ela não ter mais para onde ir. É nesse ponto que o espaço se contorce e o tempo perde a sua velocidade. Nós conhecemos o peso das coisas pela sua densidade. Um bloco de chumbo pesa mais que um bloco de madeira do mesmo tamanho, porque o chumbo tem mais matéria, mais átomos empilhados no mesmo volume. Mas o que acontece quando você tira o vazio de dentro dos próprios átomos? O que acontece quando não há mais espaço nem para os seus elétrons? As estrelas morrem de um jeito radical. As maiores, que queimam o seu combustível mais rápido, chegam a um ponto onde não conseguem mais suportar o próprio peso. A gravidade vence, e em questão de segundos o seu núcleo colapsa sobre si mesmo. Uma estrela não morre. Ela muda de um jeito tão radical que a sua estrutura original desaparece e o que sobra é um corpo tão denso que desafia toda a sua noção de espaço e peso. A gravidade se torna um monstro que devora a si mesma. O que te prende à cadeira agora é a gravidade da Terra. Ela te puxa para baixo, para o centro do planeta. Mas o que acontece quando a matéria fica tão concentrada que a sua gravidade se torna 1 bilhão de vezes mais forte? Você seria esmagado instantaneamente. Esse é o destino final de algumas das maiores estrelas do universo. É ali que a matéria assume um estado que você nunca viu e nunca verá. Uma estrela não morre, a gravidade que te aperta é a da Terra. Mas se quando a matéria se concentra tanto que a sua gravidade fica 1 bilhão de vezes mais forte, você seria esmagado na hora. Este é o destino final de algumas das maiores estrelas do universo. Imagine uma estrela. Ela gera energia fundindo átomos, criando uma pressão interna que se opõe à sua própria gravidade. Essa é uma observação fundamental da astrofísica. Enquanto o combustível existe, a estrela se mantém em equilíbrio. Mas estrelas massivas, com 10 a 20 vezes a massa do nosso Sol, queimam esse combustível muito rápido. É como ter um motor potente demais. Quando o hidrogênio e o hélio acabam, a fusão nuclear para. Sem a pressão interna para equilibrar a gravidade, a estrela começa a encolher. A casca externa se expande em uma explosão gigantesca, que chamamos de supernova. É um flash de luz que pode ser mais brilhante que uma galáxia inteira, uma teoria bem estabelecida e observada constantemente. Mas o que sobra, o núcleo da estrela, não explode. Ele é esmagado. A gravidade se torna tão intensa que empurra os elétrons para dentro dos prótons. Eles se combinam e formam nêutrons. O resultado é um objeto cósmico inacreditavelmente compacto, feito quase que inteiramente de nêutrons. Uma estrela de nêutrons. Essa é a explicação para a matéria mais densa do universo, antes de um buraco negro. É como se você esmagasse uma montanha inteira até ela caber no seu bolso. Por favor, se este assunto te intriga, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas que, assim como você, se questionam sobre a realidade.
Se conhecer alguém que gostaria de descobrir isso, envie o vídeo. Nesses objetos, um pedaço de material do tamanho de um cubo de açúcar teria o peso de 1 bilhão de toneladas. Isso é mais do que todas as pirâmides do Egito juntas. É um experimento mental que mostra o limite da compressão. Essa é a matéria quebra todas as regras que você conhece. Ela não tem mais o vazio entre os seus átomos. É como uma multidão espremida em uma sala sem ar. Ela se torna algo que a sua mente não consegue nem conceber. Qual é o limite? Essa matéria tão comprimida tem outra característica estranha. Ela gira. Uma estrela de nêutrons pode girar dezenas ou até centenas de vezes por segundo, emitindo feixes de radiação de seus polos magnéticos. São os pulsares faróis cósmicos que varrem o espaço com sua luz. Você os ouve como pulsos regulares, quase como um relógio cósmico. A interpretação do código galáctico é que, ao observar esses objetos, a sua mente é forçada a reconhecer a existência de uma realidade que desafia tudo o que você conhece. Você está acostumado com as leis da física que regem o seu corpo e o chão que você pisa. Mas no abismo do cosmos, essas leis se retorcem, se dobram e a matéria adquire uma nova forma. Não é um salto de fé, é uma constatação. A gravidade da estrela de nêutrons é tão forte que o espaço-tempo ao redor dela se curva de forma extrema. A luz é puxada e o tempo, para um observador distante, parece andar mais devagar. Você pode tocar uma pedra e a sua densidade é palpável. Você levanta um copo d'água e sente o seu peso. Mas uma estrela de nêutrons não tem um equivalente na sua vida cotidiana. A sua existência nos força a expandir os limites da nossa própria compreensão. Pense no calor do seu corpo, na consistência da sua pele, no ar que você respira. Tudo isso é matéria comum, com seus vazios entre os átomos, suas forças elétricas. Mas e se a matéria pudesse ser tão espremida, tão compacta, que todas as suas referências se perdessem? Onde sua experiência deixa de ser suficiente para entender o universo? A verdade é que a matéria que forma objetos comuns pode assumir estados tão extremos que a sua experiência cotidiana deixa de servir como referência. Isso nos mostra o quão limitada é a nossa percepção da realidade, baseada apenas no que podemos tocar e sentir. O universo é um lugar muito mais vasto e estranho do que você jamais imaginou. Que tipo de estrutura você acha que teria um material tão denso quanto o de uma estrela de nêutrons? Se você se sentiu intrigado por essa exploração dos limites da matéria, considere se inscrever no canal. Sai um vídeo novo a cada 3 horas aqui para você ter sempre conteúdo novo. No próximo episódio, vamos investigar como partes do seu corpo já estiveram dentro